Olá, sejam muito bem-vindos novamente à abertura da nossa nova temporada do podcast Direito em Mim. Eu sou Edilane Deon e hoje temos a grande honra de tratar aqui com a doutora Fabiana Azevedo, especialista em Direito de Famílias e Sucessões. Fabi, muito bem-vinda ao nosso podcast. Prazer, doutora Edilane. Obrigada pelo convite e por essa oportunidade. Sou advogada especialista em direito sucessório e direito de família que eu possa contribuir hoje aqui nesse podcast, tirando bastante dúvidas. Doutora Fabiana trouxe um tema muito complicado, vamos dizer assim, que gera muita dúvida e vem sofrendo, ao longo dos anos, uma certa transformação. Então, que é essa questão do direito sucessório é um problema, né, doutora? Direito sucessório é uma coisa que é cada caso, é muito complicado, mas a doutora vai tentar esmiuçar aqui, tirar nossas dúvidas e eu vou tentar explorar o tema ao máximo, né? Doutora, fique muito à vontade de iniciar o seu tema, vamos prestigiá-la. Obrigada, doutora. A intenção de hoje do tema não é confundir, mas sim trazer esclarecimentos sobre a união estável e as consequências quando o cônjuge ou o companheiro falece. O que acontece dentro de um processo de inventário que tem repercussões diferentes no direito previdenciário. E aí começa um dilema de família muito grande, porque certas uniões às vezes não estão reconhecidas, por conta disso os herdeiros querem herdar 100% do patrimônio, enquanto o cônjuge sobrevivente, companheiro sobrevivente, deseja ter reconhecida a parte patrimonial, a parte da herança. E por muitas vezes tem, outras vezes não tem, e no INSS ele consegue. E aí começa essa confusão toda. Como que no direito previdenciário eu consegui reconhecer que eu sou companheiro e eu não estou herdando nada? E aí surgiu a possibilidade de falarmos e esclarecer aqui hoje algumas dúvidas. Doutora, vamos É, começar pelo começo. Só uma adendo aqui. Vamos começar pelo começo aqui para os nossos ouvintes aqui, os nossos telespectadores, eles conseguirem entender, né? Porque muito se fala, né, sobre a tal união estável, mas, assim, juridicamente, quando a gente passa. consigo te ouvir, travou. Oi? Tá me ouvindo agora, doutora? Quando foi perguntar, ficou mudo. Agora Ah, a tô. gente corrige. Olha só, vamos para iniciar, para que as pessoas realmente elas consigam acompanhar o tema, porque a dúvida primordial é que a união estável, ela meio que acontece ali sem ser tão anunciada quanto um casamento formalizado, né? Então as pessoas começam a conviver, de repente nem o casal mesmo sabe como é que aquilo aconteceu direito, mas o fato é que há uma confusão patrimonial, eles começam a ter uma vida em comum, e isso perdura como realmente uma família, né? Hum, mas quando a gente traz isso para a justiça, como que isso é entendido? Como que isso é caracterizado? O que diferencia uma união estável de uma convivência que não é união estável, para fins de direito de família e sucessório? A união estável, ela regulada para o direito de família, ela está dentro do Código Civil. E lá no Código Civil a gente vai ter que ela precisa ser uma relação pública, duradoura, contínua, com o objetivo de constituir família, né? Um histórico, o que que aquela família, o que que aquelas duas pessoas desejaram e tem que ser público. Só que não tem um tempo mínimo. Antigamente se criou aquele tempo de 2 anos, precisava conviver na mesma residência, no mesmo endereço, de caráter público, para ser considerado uma convivência. Hoje o STJ ele já flexibiliza essa situação e pode ser um tempo mais curto, desde que um casal que queria constituir família, né, com condições duradouras, públicas, que não se tem dúvida que ali eles queriam estar junto como se casamento fosse, né? Então, esses são os requisitos para que no direito civil a gente consiga comprovar, seja para divórcio, seja para inventário também. Entendi. E quais são os reflexos disso? Comprovado, o que que isso muda, né? Uma vez comprovada a união estável, o primeiro reflexo vai ser: se for me divorciar, existem regramentos diferentes para o caso do óbito. Num divórcio, uma união estável que foi reconhecida,
ela tem como regra o regime de comunhão parcial de bens. Então, num divórcio, tudo que foi adquirido nesse período vai ser partilhado meio a meio, é meia ação, né? Cada um sai com metade daquilo que foi adquirido durante a constância do casamento. Qual é a importância de se fazer uma escritura de união estável? A gente tem a data inicial daquela união e se pode também escolher o regime que você quer que aquela união tenha. Separação total, comunhão total de bens ou comunhão parcial de bens, quando é feita a escritura. Quando não é, a gente pede um reconhecimento, inclusive pós-morte, aí a gente vai ter o regime de comunhão parcial de bens. Quando a gente entra para dentro de um inventário, essa comunhão ela vai interferir na questão unicamente se existe patrimônio durante essa convivência, tá? E se essa pessoa também vai receber herança, que são regimes diferentes. Patrimônio, a gente vai pegar aquela regra do divórcio. O que é meu dimensão? O que foi construído durante essa união, metade é meu. Mas se aquela pessoa que faleceu deixou bens particulares, a lei trata assim, bens particulares. O que são bens particulares? Recebeu alguma herança, recebeu alguma doação, já tinha algum patrimônio antes do casamento? Esse companheiro tem sim o direito de participar como herdeiro desta única parte. E aí começa a grande confusão, né? Quando a gente Só tem uma discussão muito forte nisso, né? Eu até vejo muito na internet, muito encabeçada ali pela doutora Miriam, mas assim, essa questão no projeto de lei que tiraria, né, em tese, essa questão do companheiro, da companheira, da viúva, vamos dizer assim, do viúvo ser herdeiro, né? Seriam, no caso, especificamente nesses bens particulares, há um projeto de lei, tem uma tendência para isso acontecer. O que é isso o mudaria? é o projeto de lei da reforma do Código Civil, está propondo que o cônjuge deixe de ser herdeiro necessário e ele vai ser herdeiro na qualidade comum e então não vem concorrer diretamente com os herdeiros necessários, que são os filhos, e na ausência de filhos, os Uhum. ascendentes, né? Nesse caso, o companheiro continua com o mesmo tratamento hoje em dia, o que vai influenciar realmente em quem era casado de fato, e não uma união estável. Mas é um projeto de lei, isso ainda está sendo discutido, a gente não sabe se vai passar ou se não vai passar, mas já tem aí toda uma bola levantada Mas na é internet. porque isso se fala muito, né? Então as pessoas vão ligar uma discussão à outra, né? Então, me lembra, É, no final, a gente deixar uma regra de ouro, de ouro, de ouro, de ouro. Eu trabalho muito com planejamento sucessório no final, então eu vou dar uma super dica de como a gente vai resolver parte desse problema ainda antes da reforma. Então, vamos deixar pronto, já está só aqui a prometido, eu reforma vou passar. cobrar. Aí eu dou a super dica. Doutora, assim, quando a gente está falando de direito, de justiça, nós estamos falando de provas, né? E quando, eu digo até pela experiência previdenciária mesmo, que é o que eu mais atuo, mas assim, e essa uma coisa que a gente sabe, né, que o tipo de prova ela também tem muita variável, né, de como ela é reconhecida judicialmente, do peso ali das provas, do tipo de prova, dependendo do enfoque jurídico que você precisa dar. Previdenciário é um, direito sucessório é outro, né? Então, assim, quais são esses tipos de provas que se aceita judicialmente para fins sucessórios, para fins de direito de família? Antes da gente falar de prova, eu vou só trazer o que acontece antes. Faleceu, a gente dá a entrada na abertura do inventário. Tendo Sim. essa situação de reconhecimento de uma união estável, vamos abrir o inventário, ele vai ficar suspenso e vai abrir uma ação paralela para o reconhecimento dessa união estável, tá? E aí, o que a gente precisa provar? É o início dessa união. Porque lembra, o reflexo ele é patrimonial. Então, desde Claro. quando eu construí o patrimônio com aquele falecido, né? Quais são as provas? Quanto mais prova antiga eu tiver que eu residia junto e hoje moradia conjunta já não é obrigatória, a gente sabe que tem vários tipos de família, inclusive residindo, né, em locais diferentes. Então a gente, no caso de residir junto, é muito mais fácil. Tem contas de celular, tem alguma conta que vai chegar no mesmo endereço.
você consegue colher provas de vizinho, prova testemunhal, fotos. Hoje o Instagram ajuda muito com essa época para a gente conseguir comprovar viagens, qualquer documento para o direito civil, ele vai servir. Para fins previdenciários, isso aí, nossa, gente, sério, assim, é primordial, comprovar que convivia. Porque tem uma tendência do judiciário nessa, como é que eu posso dizer, nesse reconhecimento da dependência econômica. Afinal de contas, era dependente econômico, não era dependente econômico? Se você não convivia, acaba sendo muito mais difícil você provar, né? É muito mais complicado. Assim, a gente sabe que tem os casos que eles foram reconhecidos judicialmente, que se divulgam ali um julgado ou outro, mas isso não é a larga, né, o largo entendimento judicial, né, não é majoritário, né, é difícil, não é fácil. Exatamente. A palavra, essa frase, ela é muito importante. Para o INSS precisa da dependência econômica. E para o direito civil, a gente só precisa comprovar que existia uma união estável com a intenção de constituir família. Então, não precisa da dependência econômica, eu só preciso provar que eu estava ali convivendo com aquela pessoa com a intenção de constituir uma família, família feita por duas pessoas. A paz, não precisa ter filho, não precisa nada disso. Então, junto ao INSS, a prova ela é muito mais difícil de ser feita. É, até porque eu penso assim, né? Eu vejo isso, eu vivencio o impacto econômico de um reconhecimento para o INSS, de uma pensão, para o governo, né? Para o poder público, vamos dizer assim. O impacto do reconhecimento isso na esfera privada é basicamente dentro do patrimônio particular das pessoas. Então, não tem esse crivo, né? Mas uma outra situação, a doutora falou a respeito da escritura pública, da importância dela. De fato, ela tem, mas aí surgiu uma dúvida aqui, doutora. É, Até porque a doutora também falou a respeito da importância de se fixar a data, né, do início ali da convivência, e é importantíssimo mesmo, que é a partir dali que geram os direitos. Na escritura pública, quando se é reconhecido essa data anterior pelo casal, essa data ela é reconhecida judicialmente? Ela é fixada nessa mesma data que está na escritura ou ela nasce a partir da escritura para frente? Quando é feita a escritura, eu aconselho colocar a data retroativa, desde quando aquele casal considera companheiros similar ao casamento. E aí essa Aham. data ela é incontestável. Agora, quando não tem data nenhuma, vai ser considerada a data que você assinou a escritura. Não tem o efeito retroativo, né? É um pequeno detalhe que alguns cartórios não prestam atenção ou não perguntam para as partes que estão ali formalizando, mas que posteriormente tem toda uma consequência patrimonial envolvida. E aí, se realmente precisar retroagir por questão patrimonial, vão ter que suar aí nessas provas que a gente estava comentando para conseguir comprovar que estavam juntos antes. Entendi. E aí a gente entrou efetivamente na parte das provas, né? Entramos na parte das provas. Então, o inventário fica suspenso até que a união seja reconhecida. Uma vez reconhecida, a gente pega esse reconhecimento e leva para dentro do inventário. Qual é o objetivo disso? É, Vamos olhar para aquele patrimônio e falar: eu quero que destaque a minha ameação. Eu tenho direito à metade do patrimônio nesse período que eu fui reconhecida como companheira dele, tá? Todos os outros bens que estão fora desse período são considerados bens particulares. Aí agora eu quero o meu reconhecimento como herdeira. Não existiam bens, também tem que ir para o inventário e falar: eu tenho uma união, metade é meu. A outra metade os herdeiros podem herdar à vontade, pode partilhar, mas metade precisa ser destacado em meu benefício. Apenas essa é a participação da companheira que não teve a união aí reconhecida a tempo. E aí, muito acontece, doutora. A gente sabe que tem certas relações que a conversa não flui tão natural, é difícil. Esse assunto de ser uma união, não é uma união, é apenas
namoro, aí uma parte quer assinar, outra parte não quer união, outra parte quer casar, ela é um assunto muito caro em alguns casais. E às vezes eu sou procurada para falar, doutora, como é que eu vou resolver essa questão? Já que não dá para assinar uma união estável porque ela quer casar, né? Ou não dá para assinar uma união estável porque para mim é um namoro. Como é que eu deixo isso resolvido para que os meus herdeiros não tenham problema ou a minha companheira também não precise de tanta prova assim? Porque, assim, aí a gente tem um detalhe: se uma das partes não quer, assim, se para uma das partes aquilo é um namoro, não teria, em tese, como se configurar a questão da convivência para fins de família, né? Se uma das partes ainda é um namoro, tá vendo que isso é um mundo diferente, né? Para uma pessoa é uma expectativa dela, é uma vontade que aquilo seja de uma forma, e para outra pessoa aquilo não é. Então, se para o casal não está definido, como que a sociedade pode entender, né? Então, assim, como fica isso, essa questão? Diz, olha, eu, vamos dizer assim, se prova em tese, né? Claro que aí a gente está falando aqui tudo em tese, porque, né, judiciário, enfim, é o que se prova lá dentro do processo. Mas se provar, por exemplo, uma pessoa tentou fazer esse reconhecimento e a outra pessoa ela foi resistente a isso já não seria o não dela em relação à união estável? Nesse mundo que a gente está conversando de hipóteses aqui, seria o suficiente. Só Hipótese. que na prática as coisas acontecem um pouco diferentes, principalmente quando a gente tem um grande patrimônio que está envolvido. Claro. Hoje a gente tem WhatsApp, hoje a gente tem Instagram, né? As pessoas postam a vida. E aí você consegue algumas provas para a questão de reconhecimento apenas da união e não de uma dependência econômica. Lembra que eu comentei que o STJ ele não exige mais que conviva no mesmo endereço? Então, se conhece uma união estável, com Reconhecem que existe o namoro qualificado. Pode haver a convivência e não haver a questão de querer construir família. Eu não casei, eu não quero estar casado, né? exatamente. Como que isso na prática impacta? Na prática, a gente só consegue resolver realmente por provas. A questão pior não é essa, é que quando a gente está envolvendo o inventário fica totalmente parado. Então, se a gente está falando que tem patrimônio ali, às vezes uma empresa, a gestão daquela empresa está parada, está congelada. A gente tem as contas mínimas de uma família que precisa ser paga, né? Uma pessoa, às vezes, estava residindo em algum imóvel, era uma namorada, mas que morava emprestado em algum imóvel daquele falecido. Cobro ou não cobro aluguel dela? Então, começa a vir situações que congelam. E aí que entra direito preventivo. O que, que eu posso fazer? É um assunto caro, a outra parte não acha que é uma coisa e eu acho que é outra. Como é que eu posso precaver tanto os meus herdeiros como essa pessoa? Né? Os meus herdeiros não aceitam, mas para mim é uma união estável. Eu quero que ela seja reconhecida como minha companheira. Quero que ela continue residindo nesse imóvel que eu deixei ela ali residindo. Né? Namoramos, não somos conviventes, mas em apartamentos diferentes. Como que eu resolvo? Um simples testamento resolve muito problema. E é um instrumento pouquíssimo usado pelos nossos colegas, mas hoje em planejamento sucessório. Quando a gente fala, nossa, planejamento sucessório é uma holding, não. Um simples instrumento, um testamento, você pode reconhecer apenas isso. Eu convivo em união estável com uma pessoa desde a data X. Olha a importância só da data, né, que a gente traz. Eu não Esse convivo, é apenas um seria um namoro. documento pleno, uma prova plena. Seria uma prova plena para gente. E aí, em E vez o de eu que ter um seria uma prova ao contrário? Por uma exemplo, eu não convivo em pode união. Isso deixar não no é uma união testamento, estável. pode deixar no testamento também. Não convive em união estável com ela, é apenas um namoro qualificado. Ela reside e já está acordado que quando do meu falecimento, ela pode continuar ali residindo ou ela não vai continuar, ela tem que entregar o bem. É um testamento apenas declaratório, ele não é um testamento patrimonial. Com isso, embora o inventário fique suspenso e eu abra uma ação de testamento para abrir ele, é muito mais rápido do que eu precisar levar provas para reconhecer ou não uma união estável.
né? E para os seus filhos, você já explicou, era, não era, vai ter que conviver com essa verdade que eu deixei ali declarada. Então, resolve problemas e traz uma harmonia aí familiar também. É um excelente instrumento para ser usado e super barato. Testamento declaratório, ele é incrivelmente barato. Aí não podemos aqui falar de valores, mas já fica a dica, porque de fato tem essa cultura, né? Nossa, isso é caro, isso é para rico, isso é para quem tem um patrimônio, e a gente sabe aí que muitas vezes a confusão tá no dia a dia, na família classe média, tá na classe, né? A gourmetização de planejamento sucessório, que ele é muito caro, ele pode ser entregue para diversas famílias, né? Não a holding, mas a gente acabou de falar que o testamento é uma forma de se planejar a sucessão. Mas, como a gente sabe que existe de fato esse mito sobre planejamento sucessório, a doutora poderia vir quebrar ele um pouquinho para a gente. Afinal de contas, o que é o tal do planejamento sucessório? Planejamento sucessório virou um produto gourmet de alto ticket, na verdade, né? Sim. E a gente aprende o planejamento sucessório na faculdade, só que criamos toda uma estrutura para estar vendendo ele no mercado. Muito importante o que a doutora trouxe que é o básico que a gente tem que prestar atenção? Como que eu planejo a sucessão do meu patrimônio? E também como eu planejo a sucessão das minhas relações. Estávamos falando de união estável, eu apresentei o testamento como uma solução, né? Para trazer uma harmonia, uma paz familiar. Então, quando a gente quer planejar como a gente vai transferir o nosso patrimônio, a primeira coisa que a gente tem que olhar para as nossas relações. Estão bem definidas? Tem um casamento, tem uma união, tem um namoro, né? Tenho esses contratos, não tenho? Esse é o primeiro ponto, definir as nossas relações. Daí a gente pode ir para um testamento, para um contrato de namoro e definir. É, e como que eu vou transferir efetivamente? Posso transferir através de uma doação, de novo, usar o testamento agora para fins patrimoniais. Meu filho vai ficar com determinado bem, o outro filho vai ficar com outro, definir como vai ser repartido, né? Podemos usar uma procuração, porque a sucessão ela acontece com a morte, mas e quando a gente não se preocupa com o que está acontecendo hoje? Ninguém está livre de ficar doente, ninguém está livre de ficar acamado. Quem é que vai tomar conta de mim? Hoje nós temos já, né, como a gente escolher quem é que vai tomar conta, o nosso curador nessas situações especiais. Isso tudo é planejar a sucessão, até mesmo chegar numa estrutura mais elaborada, né, mais arrojada, que é a holding, que é aí sim, a holding é destinado para poucas famílias, né? Hoje, com toda a reforma aí que a gente tem, destinada principalmente para quem tem empresa e quer aí proteger o patrimônio pessoal do risco da atividade econômica. Na verdade, aí você não está se organizando com a família, com a sucessão, você está se organizando com o Estado, né? Com os impostos, você está tentando ali ver a melhor forma de pagar menos, né? Nessa parte. É um dos viés, né? E como ela é mais vendida, como economizar tributo, pagar menos tributo através de uma holding. Agora, pós-reforma, então, ficou a questão da distribuição de lucro acima de 50 mil, que vai pagar mais 10%, enfim. Agora o tema volta a ser mais caro e está mais gourmetizado ainda. E ter Mas aí pode. uma união bem definida também é importante, porque, lembra, patrimônio, empresa é patrimônio, cota social é patrimônio. E aí, o seu companheiro entra na sua empresa ou não entra? Muito importante ser definido, né? Muito importante ser definido, porque esse tema que a doutora colocou agora, essa observação, ela é muito válida. É algo que a gente não pensa, né? Você pensa na sua empresa como algo muito pessoal, é sua, é patrimonial, e tem aquela questão de gestão, cada um tem é o seu emprego, e cada um tem o seu emprego, então você dissocia muito ali do patrimônio, tudo numa situação dessa, ela é sim como são nas separações também, né? Mas é um pouco mais difícil que as pessoas têm para visualizar, mas ela impacta, entra e tem que ser tratado com a seriedade necessária, né, doutora? Mas trazendo agora, vamos tentar, está tudo muito na teoria, né?
É, vamos colocar isso para que as pessoas consigam visualizar de uma forma mais prática, doutora. Um caso, explica para a gente aí o que, que acontece no dia a dia com a sua experiência, quais são os tipos de casos que acontecem. Talvez as pessoas visualizando isso consigam identificar em que pé que elas estão aí nessa questão da sucessão. Vamos lá. Um exemplo que eu já trouxe aqui, mas eu vou organizar aí. Já fui casada, fiz o divórcio, ou estava com uma união reconhecida, já tenho a dissolução. Esse meu ex-companheiro veio a falecer. Tem o direito, dentro do inventário, de algum bem que está ali? Que eu consigo responder com total certeza. Herdeira você não é mais. E você já tem um documento que diz que não tem vínculo qualquer com aquela pessoa. Mas é, você pode ser meira nessa situação. Por quê? A gente tem que prestar atenção e muitas pessoas falham nessa questão. Quando eu me divorciei, quando eu fiz a dissolução, eu deixei a partilha de bens para depois? Se deixou, é preciso fazer a partilha de bens ou ingressar no inventário e falar: olha, fui casada nesse períodozinho com essa pessoa, não partilhamos lá atrás o nosso patrimônio, agora que ele faleceu, vai precisar destacar o que é meu. Mais uma vez, o inventário vai ficar suspenso, não tem jeito. Então, as relações precisam ser muito bem tratadas ainda em vida, resolver o que precisa ser resolvido para no momento do inventário, que o inventário por si só já é tão demorado, né? Não tiver questões extras ali para estar sendo discutida ou suspensa. Comum, né? Assim, a gente pensa que não, você diz assim, não, separou, divorciou e de repente já separou tudo, mas é muito comum, se depara demais com essa situação de não ter havido a partilha. Questão ou outra, ou porque uma convivência ficou muito tranquila, ou porque ali cada um ficou meio que usufruindo, ou porque acharam que naquele momento isso é muito caro, mas é muito, muito comum se deparar com essa situação. Muito comum e com mais comum ainda não se dá conta, mas eu já estava divorciada dele, não tenho mais nada, perdi o direito no inventário, perdeu como herdeira, mas tem que ir lá e destacar, porque senão os herdeiros vão receber 100% daquele patrimônio, né? E Verdade. então essa parte é importante. Outro caso que chega muito que a gente comentou e vamos organizar aqui. Não tem uma união estável reconhecida. Não tem escritura nenhuma, né? O que vai acontecer? Ele faleceu, tem algum direito dentro do inventário? Aí tem, mas lembra, abre o inventário só para não pagar a multa do imposto, que tem o IPD, do inventário. Vai ficar suspenso e vamos reconhecer a união estável. Reconhecer uma união estável com data de início, para a gente destacar o patrimônio. Vamos levar para dentro do inventário e falar: eu tenho direito à minha ameação. Destaca. Tem bens particulares? Recebeu doação, testamento? Tinha algum patrimônio antes dessa união? Eu sou herdeira. Não, essa parte eu vou concorrer também com os outros herdeiros. Então, tem que prestar atenção e isso atrasa bastante o patrimônio. Mas se já tiver aquele testamento que eu falei, a gente vai abrir uma açãozinha de testamento, em paralelo, suspende o inventário, abre o testamento, resolve, traz ali para dentro. É mais rápido, Bem mais rápido, doutora. bem mais rápido. E aí tem um caso que envolve nós duas, né, doutora? Tá divorciado, ficou de pagar a pensão alimentícia para o ex-cônjuge e veio a falecer, né? E por muitas vezes está declarado, né, como está pagando pensão alimentícia, como dependente no imposto de renda. E aí começa a gerar confusão. Já tô, não tenho mais nada com ele, vou ter direito, vou continuar recebendo a pensão, não vou receber a pensão. Então, vou responder aqui no processo de inventário como acontece e vou convidar a doutora aí para responder na parte de direito previdenciário. Aqui no processo de inventário, mais uma vez, herdeira não é, né? Mas temos que ver a questão da pensão alimentícia. A pensão alimentícia, ela é uma obrigação pessoal, não é uma obrigação do patrimônio. Então, se eu, Fabiana, estava pagando pensão alimentícia para o meu ex-cônjuge vir a falecer, eu morri, acabou a minha obrigação. Não vai para dentro do inventário nenhum herdeiro, nem o patrimônio vai ser obrigado a dar continuidade àquela pensão alimentícia, tá? Tem um detalhezinho também. Morri, deixei dívida. Aos 4 meses eu já não pagava mais a pensão. Estava doente, não tinha como pagar, mas eu deixei dívida, era obrigação minha. Aí o meu alimentado,
entra no processo de inventário, se for o ex-companheiro, e vai falar: olha, ele tinha uma obrigação comigo de pagar a pensão e ficou me devendo. Então, a dívida vai entrar para o espólio responder. O herdeiro vai tirar dinheiro do bolso? Não. Vai pedir lá para o juiz um alvará: olha, ele deixou um dinheiro em conta, eu recebi a pensão alimentícia, ele me deve para esses 4 meses, 5 períodos que for, eu preciso receber porque é alimentos. E recebe antecipado. Tá? Alvará é uma liminar que a gente pede no inventário e vai receber. O patrimônio, nesse caso, vai responder, não os herdeiros, tá? Não tinha tempo para estar recebendo essa pensão alimentícia e sou um herdeiro. Aí, no caso, não é de união-estado, um filho que estava recebendo pensão alimentícia e é menor de idade ainda. Como que fica, doutora, dentro do inventário? A STJ tem um entendimento de que até a partilha, aí sim o patrimônio daquele falecido vai continuar pagando a pensão alimentícia. Saiu a sentença de partilha, o patrimônio não responde. Muito interessante, doutora, uma observação aí fundamental, porque para quem não atua na área, né, pode passar batido esse direito aí do alimentado. Assim como a gente pode colocar, né, bem observado, doutora, direito às vezes são vários mundos, né, que se colidem ali, né, de uma forma às vezes muito harmônica e às vezes muito estranha, né? Então, o direito previdenciário, ele é um direito autônomo, com todas as suas regras, e a sua função social, na verdade, ela é diferente. E a gente pode colocar isso de uma forma muito clara nesse exemplo que a doutora deu, porque você vê, na parte de sucessão, o patrimônio não responde pela pensão. Contudo, como a gente está falando em independência econômica, aí sim a gente traz para o direito previdenciário e vamos colocar lá naquele primeiro exemplo aqui do nosso POD, que às vezes o INSS reconhece, está pagando a pensão, mas mesmo assim você não tem direito, né, na sucessão. E esse é um caso, tá? É um caso onde nós já temos uma jurisprudência bem consolidada no reconhecimento da ex-mulher, da ex-companheira ou do ex-cônjuge, né? Aqui trazendo também em exemplos não tão mais comuns na prática, mas sim é totalmente possível. Se ele receber pensão, principalmente se essa pensão for judicial, for documentada, ela tendo ou não sendo de depósito voluntário ou, por exemplo, de um destaque na fonte, de um pagamento retido na fonte, ela pode perfeitamente ser reconhecida, né? Tem que se atentar a isso, porque nós temos um indeferimento massivo do INSS, por mais que alguns temas juridicamente já estão consolidados, mas nós temos essa resistência, muitas vezes, da autarquia, ou a exigência de provas que não existem, né? A gente sabe que hoje parte do INSS, parte das análises, elas são feitas de uma forma automatizada, até porque se não fosse assim era impossível, né? A fila era muito maior, então isso é muito abertamente tratado pelo governo, que se automatizado parte das análises, né, dos requerimentos, e muitas vezes vai se exigir, até por conta de que não seja, muitas vezes, um servidor que está ali analisando detalhadamente, mas um sistema que está fazendo uma pré-análise, né, para adiantar, uma inteligência artificial. Então, a gente vai ter ali uma confusão de regras e uma confusão na carta de exigência, e isso a gente traz padrões pré-definidos que estão voltados ali para a companheira, para o companheiro, para o, né, convivente, e vai se exigir documentos que não se deveriam, que não se existe. E isso muitas vezes acarreta ou por um indeferimento por não cumprimento de exigência ou por indeferimento por análise errada. E aí sim cabe levar para o judiciário e muito. É claro que aqui a gente está falando da teoria, porque vai ter que se analisar na prática como aquilo de fato aconteceu, como aquilo de fato era definido ou não, mas em tese, no exemplo que a gente está colocando, essa pessoa, por mais que não fosse sucessor, ela sim seria beneficiária da Previdência, viu? Na categoria de pensão ali, receber pensão por morte. Exatamente. Por isso que gera muita dúvida, né? A união estável transita por esses dois mundos jurídicos com uma solução, né? Uma consequência no direito previdenciário, ela deixa de ter a pensão alimentícia e vai conseguir, né, a pensão por morte. E aqui no direito patrimonial sucessório, ela não é herdeira, não vai receber patrimônio nenhum.
mas continuou com aquele benefício social que ela é dependente. Verdade. Doutora, a senhora prometeu, e estou aqui na minha função de cobrar a nossa dica. Por quê? Não vou deixar passar batido. Porque uma parte dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores ali, eles são bacharéis, eles estão entrando, é a jovem advocacia, e eles vêm buscar justamente essa experiência que a gente fala muito de dúvidas que a população tem, mas nós falamos muito, muito também de como que os tribunais agem, quais os procedimentos, então a gente tenta aqui, de alguma forma, também levar uma qualidade de atuação, né? Contribuir para que as atuações dos colegas, principalmente iniciantes, não tão experientes, eles venham atuar de uma forma mais consciente, que eles possam prestar um trabalho melhor, com algo que muitas vezes só vem realmente da experiência, e aí a gente traz os colegas para compartilhar um pouquinho, se doar um pouquinho para os outros que estão iniciando. Assim como nós tivemos, né, as pessoas que nos auxiliaram ali no início. Então, estou aqui para cobrar a doutora Dica de Ouro para os nossos bacharéis e para os, né, que vão entrar no mercado de trabalho, já tem que entrar com uma consciência de atuação, e para a nossa jovem advocacia. Então, para os nossos recentes bacharéis, para os estudantes, para os advogados também que querem fazer alguma transição e ainda continuar advogando também, peço que olhem com carinho para o testamento. Não é muito estudado na faculdade, mas olha com carinho. Muito hoje se fala na advocacia extrajudicial, e é um excelente instrumento para a advocacia extrajudicial. Como eu falei, custos em cartório ele é muito barato, mas ele consegue também valorizar os nossos honorários. Então, é um trabalho mais rápido que a gente entrega, uma solução que vai perdurar aí por outras gerações e resolver conflitos de relacionamentos e conflitos patrimoniais. E por que eu estou falando isso e o testamento vai ser muito, muito, muito utilizado? Você usa ele como palavra de planejamento sucessório, né? Como eu já expliquei aqui, é um excelente instrumento. E nós estamos aí discutindo a reforma do Código Civil. Lembra que a gente falou sobre casamento, como é que vai ser a união estável, o direito do cônjuge de herdar? É possível, através do testamento, testar sobre a relação. E o que a gente pode fazer? É pouco utilizado. Você precisa ter contato com um tabelião que esteja bem atualizado também e que você chame de seu, já escolhe um cartório para você atuar com o testamento. E quando você for fazer esse testamento declaratório, envolvendo o patrimônio também, coloque: olha, eu tenho uma união estável com determinada pessoa desde a data X. Somos companheiros. Gostaria que, se na vigência do próximo Código Civil as regras forem assim tratadas, que esse cônjuge, que até cônjuge mesmo você pode botar, ou que esse companheiro herdasse determinado bem, tivesse determinado direito. E ali você coloca as suas regras de sucessão e beneficiando e trazendo de volta ao patamar sucessório aquele que, a princípio, não vai receber tanto destaque na nossa reforma. Protegendo, na verdade, ali, né, de toda essa oscilação jurídica, né? Ou seja, Exatamente. você não vai Exato. estar aqui para dizer, para falar, para proteger, e não vai deixar ninguém ali sofrendo as consequências. Sofrendo as consequências. Então, você pode colocar ali de que forma você quer continuar beneficiando a sua esposa, o seu companheiro, quais vão ser as regras da sua sucessão ali no testamento. Então, olha com bastante carinho, que a gente tem relacionamentos aí que não estão definidos, que não estão escriturados e que vai ter uma procura muito grande. Então, para quem quer começar na advocacia, é um instrumento que você vai ganhar honorários assim muito mais rápido, porque é extra fazendo, né? E vai te colocar também num posicionamento na sua advocacia diferenciado, porque quase nenhum advogado sabe disso. Olha aí, doutora, muito obrigada, né, pela a doutora ter essa questão de se doar, de doar seu próprio conhecimento, sua experiência. Isso é gratificante, doutora, presenciar isso aqui. E o nosso
Pode estar sempre aberto para a doutora trazer outros temas, estamos sempre abertos aqui, ansiosos para aprender. Eu considero um aprendizado, é sempre muito gostoso falar com os colegas, eu adoro. Eu agradeço, foi um prazer também, doutora, sempre que precisar, sempre que quiser. Estou à disposição para compartilhar aqui ensinamentos. E ficamos por aqui com mais um episódio, né? Abrindo nosso ano de 2026 aqui com a doutora Fabiana Azevedo, que trouxe esse tema tão importante aqui de sucessão e que, final aqui, abriu todo um mundo, um nicho aqui de opções, né, para os nossos colegas aqui mais jovens. Doutora, foi um prazer tê-la conosco. Prazer, doutora. Até a próxima. Até! Você assistiu ao podcast Direito em Mim, com Edilaine Deon.